Confira as emoções do quarto capítulo de A Usurpadora. La usurpadora, esperando por tu amor. Willy caminha pensativo no corredor. Paulina termina de se arrumar e sai do quarto. Willy aborda a falsa Paola e exige ter uma conversa com ela. Paulina se solta dos braços de Willy e pergunta o que ele quer, mas o chamando de senhor. Willy questiona a mudança da amante. Leda conta para Stephanie que falta pouco para que ela volte para casa. Stephanie se alegra, visto que a prima é a única que tira Paola do sério. A Beata confidencia que a cunhada acabou de chegar de uma viagem, onde provavelmente estava se esfregando com Deus e o mundo. Leda garante que vai fazer Paola pagar pelo que ela faz com Carlos Daniel. Paulina não consegue olhar nos olhos de Willy e não deixa de chamá-lo de senhor. Willy supõe que Paola está assim por causa de um outro homem. Paulina tenta deixá-lo para trás, mas o palhaço a agarra pelo braço, jurando que não vai permitir que ela o trate assim. Paulina sai em disparada pela escada e Willy vai atrás, mas recua ao ver Stephanie. Stephanie fuzila Paulina com o olhar. Willy faz pouco caso do ódio da esposa. Paola conta para Luciano que vai viajar com Farina no fim de semana. Ele começa a se fazer de pobre coitado e Paola garante que vai mandar dinheiro para o priminho. A megera mostra o anel que ganhou de Alexandre. Luciano questiona se ela não tem vontade de ligar para a usurpadora. Paola conta que vai dar um telefonema para Paulina antes de sua viagem com o novo amante. Enquanto isso, Paulina avisa a Lisete que vai entregar os presentes amanhã. Carlinhos quer saber se a mamãe trouxe o seu cavalinho. Paulina nega e revela que trouxe patins para Carlinhos e uma boneca para Lisete. Stephanie conta para Carlos Daniel que Leda telefonou e olha para Paulina na hora. Paulina não esboça nenhuma reação, então Stephanie menciona que Leda é rival dela. Adelina provoca a vovó Piedade sobre a demora em Paola trazer o conhaque dela, mas a velhinha confia que a querida vai chegar logo. Adelina lamenta pela inimizade que Piedade criou com ela pela bebida e acaba revelando que Paola não vai dar nada, pois foi proibida por Carlos Daniel. Carlos Daniel pede paz no jantar e Willy pontua que isso é impossível. Stephanie relembra que Leda não perde a chance de dar em cima do irmão. Carlos Daniel reitera a confiança que Paola nutre por ele e aperta a mão da esposa. Paulina garante que Carlos Daniel não pensa em nenhuma outra mulher além dela. Stephanie pede para a cunhada não ficar tranquila, pois ela mesma também pensava que Willy não daria bola para nenhuma outra mulher. Willy rebate, lembrando que qualquer homem que tivesse uma mulher como Stephanie se interessaria por outra. Carlos Daniel exige que a discussão pare. Piedade grita por Paola. Paulina decide falar com a vovó e se retira. Ela flagra a vovó Piedade quase batendo em Adelina e fica chocada. Vovó Piedade cobra aos gritos o seu conhaque. Paulina promete que vai dar a garrafa para a véia no dia seguinte. Vovó Piedade quase chora de emoção e faz um cumprimento maneiro com sua cúmplice, aos risos. Lalinha aborda Paulina e a puxa para o quarto dela. A fofoqueira confirma que a volta de Leda é iminente, pois falou com ela por telefone. Paulina fica preocupada com a informação. Lalinha reitera que Leda é muito perigosa. No dia seguinte, Adelina avisa a Paulina que Carlinhos não quer ir para a escola. Paulina não tem ideia do que fazer, e Adelina sugere que a coitada faça o mesmo de sempre. Mas que sempre é esse? Paulina fica chocada em Cristo ao saber que Adelina ainda calça os sapatos de um jumentão como o Carlinhos e decide acompanhar a governanta. Lalinha se surpreende ao ver a dona Paola acordada tão cedo. Após ela se retirar, Lalinha pensa em voz alta na enorme mudança da patroa. Paulina não entende a manha que Carlinhos está fazendo, encolhido como uma tartaruga. Ela pede para Adelina deixá-los a sós. Paulina conta que só os meninos ignorantes é que não vão para a escola e deseja saber os motivos de Carlinhos não querer ir.
Lalinha atende um telefonema. Donato avisa que já sabe que Paola voltou de viagem, deixando a empregada em apuros. Leandro chega à fábrica em sua motoca. Ele percebe que o movimento por lá está fraco. Os trabalhadores comentam que quase tudo foi suspenso, já que não há mais pedidos. Leandro acredita ser uma desculpa para não darem o aumento que eles pediram. Guilherme duvida que seja isso, pois sabe que os pedidos caíram demais. Leandro decide investigar essa situação e, se encontrar alguma sujeira, vai começar uma greve na fábrica. Paulina descobre que essa birra toda de Carlinhos é porque ele quer dormir de luz acesa. A querida avisa que vai dar a ordem de deixar a luz acesa e a porta aberta todas as noites a partir de agora. Carlinhos abraça a mamãe aliviado e pede para que ela chame Adelina para calçar seus sapatos. Paulina nega na mesma hora, lembrando que ele já está muito grandinho e pode fazer isso por conta própria. Carlinhos obedece sem pestanejar. Donato reitera que sabe da volta de Paola. Lalinha não quer passar o telefonema, mas Donato conta que não quer que Paola atenda o telefone, e sim que ela vá ao seu estúdio mais tarde, ou do contrário vai se arrepender. Carlinhos mostra para Adelina que já está arrumado. Paulina ordena que a governanta deixe a luz acesa todas as noites. Adelina tenta apelar para Carlos Daniel, que tinha proibido isso, mas aceita a ordem de Paulina. Paulina dá uma bitoca no filhote e sai, deixando Adelina passada. Lalinha aborda Paulina para avisá-la do encontro marcado por Donato D'Angeli mais tarde. Paulina fica perdida e não liga, porém Lalinha recorda que o pintor não está para brincadeira. Enquanto isso, Donato garante para si mesmo que Paola vai ao seu estúdio, ou ele próprio vai buscá-la na casa dos Bratio. Stephanie conta para Carlos Daniel dos boatos que ouviu sobre a fábrica andar mal das pernas. Ele confirma e lamenta não saber o que fazer para remediar a situação. Paulina se retira da mesa sem tocar na comida. Stephanie cacareja pelo desinteresse de Paola nos problemas dos Bratio. Carlos Daniel entende a esposa, visto que os perrengues da fábrica não são um problema de sua mulher. Paulina folheia o diário de Paola disposta a encontrar qualquer citação sobre Donato D'Angeli. Ela encontra algo bem cabeludo e fecha o diário às pressas. A coitada tem a confirmação de que Paola é um demônio. Alguém bate nas portas e Paulina disfarça. Carlos Daniel pergunta à esposa qual é o problema dela. Paulina não consegue ficar calma com os questionamentos do gostosão. Carlos Daniel acha melhor eles procurarem um outro médico. Sorrateira como só ela, Stephanie aborda Willy distraído e o assusta. Ele reclama da esposa parecer um fantasma atrás dele. Stephanie sugere que Willy não espere Paola, já que ela está no quarto com o marido dela. Paulina diminui a sua suposta doença para não preocupar Carlos Daniel. Ele, por sua vez, abraça a usurpadora por trás, a deixando toda arrepiada. Carlos Daniel joga a culpa da frieza na esposa nele mesmo. Paulina tenta mudar de assunto, mencionando os problemas da fábrica. Carlos Daniel pede para que ela não pense nisso, porém Paulina assegura que se interessa por tudo de sua família. O gostosudo tenta beijá-la, mas recebe o vácuo mais uma vez. Paulina fica balançada com o toque macio das mãos sedosas de Carlos Daniel, mas o rejeita alegando a falsa doença. Ele promete para a amada que não vai mais incomodá-la. Willy pede para a bocuda da esposa falar mais baixo. Stephanie reitera que só não conta a verdade para resguardar os Bratio dessa situação de calamidade. Ela pede para que os dois vão embora de lá o quanto antes. Willy chama Stephanie de louca e insuportável e decide sair. Stephanie jura que vai fazer o marido e a amante pagarem. Donato escuta a campainha de seu estúdio tocar e abre a porta. Paulina adentra no recinto e não demora muito para ser atacada pelo abusado. Ela desvia do beijo dele. Donato reclama pelo sumiço da amante. Paulina alega estar doente e Carlos Daniel suspeita deles. Portanto, não vai mais pisar os pés ali. Donato não se importa. Paulina avisa que mudou,
mas Donato garante que ela vai continuar sendo o seu capacho até onde ele quiser. Stephanie e Adelina comentam as mudanças que repararam em Paola. A Beata acha que a cunhada voltou outra mulher. Donato tenta forçar um beijo em Paulina, mas ela exige que o babaca a deixe em paz. Ele, por sua vez, garante que vai transar com ela mesmo que ela não queira. Paulina mete um tapão dentro da cara de Donato. Adelina comenta sobre a conversa que a nova Paola teve com Carlinhos. Stephanie debocha da repentina preocupação da cunhada sobre a criação do sobrinho. Adelina acredita que Paola esteja tramando uma nova maldade. Carlos Daniel conversa com Anselmo sobre os operários e a real situação da fábrica. Rodrigo sugere falar com Leandro, líder deles. Carlos Daniel pede para Anselmo chamá-lo. Donato se surpreende ao saber que Paola parou de fumar. Paulina tenta ir embora, mas Donato exige que ela tire a roupa para que ele possa pintá-la. Paulina se estressa com a proposta. Donato não entende a surpresa, visto que ela já posou muitas vezes para ele. O maluco mostra a pintura de Paola peladona para Paulina. Leandro descarta apoiar tanto um corte de salário ou redução de pessoal, pois os dois serão prejudiciais. Carlos Daniel e Rodrigo pedem sugestões ao rapaz. Leandro propõe que os operários administrem a fábrica. Carlos Daniel se exalta com a proposta e garante que a fábrica continuará sendo administrada pela família. Leandro critica a atual gestão e sugere outra solução: vender. Donato lembra que Paola está doente, então quer terminar de pintá-la antes que ela morra. Paulina tenta ir embora de novo, mas o Brutamontes ameaça revelar toda a verdade para Carlos Daniel e, para completar, vai entregar o quadro de Paola peladona para ele. Paulina manda Donato fazer o que quiser, mas ele não vai voltar a pintá-la e muito menos comê-la. Ela se retira, deixando-o sem saber o que fazer. Donato reitera para si que aquela ali não é Paola. Leandro e Carlos Daniel não entram em um consenso e a reunião se dá por encerrada. O ricaço se estressa com a sugestão de venda da fábrica. Leandro ameaça tomar medidas junto aos operários caso a venda não se concretize. Vovó Piedade faz um escândalo querendo ver Paola. Paulina escuta os gritos do lado de fora da mansão. Lalinha pergunta para a patroa como foi com o pintor. Paulina confessa que não se saiu nada bem com o patife e se retira. Vovó Piedade ameaça bater em Adelina. Paulina aparece sem o conhaque em mãos, fazendo a véia chorar pela traição. Adelina se espanta ouvindo a patroa sugerir um novo médico para a vovó. Paulina avisa que vai dar um pouco de conhaque para Piedade. Adelina ameaça Paulina de contar tudo para Carlos Daniel. Vovó Piedade chama a governanta de bruxa. Paulina proíbe Adelina de contar algo para seu marido, pois ela mesma vai fazer isso, e promete que vai dar um gorozinho para a véia sair dessa crise nervosa. Paulina se retira. Adelina morre de ódio da patroa e sai para avisar isso para Stephanie. Vovó Piedade finge que está morrendo de medo e cai na risada. Adelina conta para Stephanie que Paola vai dar conhaque para a vovó Piedade. Paulina pede calma para a vovó, que bebe o goró como se fosse Coca-Cola no deserto. Stephanie entra no quarto cuspindo fogo e acusa Paulina de tentar matar a vovó para ser a única senhora Bracho. Paulina relembra que ela é a única senhora Bracho. Vovó Piedade exige que Paulina lhe dê mais conhaque e manda Stephanie voltar para a igreja. A Beata fica horrorizada ao ser chamada de demônio pela vovó. Paulina pede para Adelina cuidar de Piedade e se retira. No corredor, Paulina conta para Stephanie que vai chamar um novo médico para tratar do vício de vovó Piedade. Stephanie duvida da benevolência da cunhada. Paulina garante que preza pelo bem-estar das crianças. Stephanie segue duvidando disso e afirma que a única pessoa que ela se interessa ali é por seu marido. Em Cancún, Luciano aborda Paola para perguntar sobre a viagem. Paola debocha que a viagem dele será um tédio.
Ela conta que logo mais vai fazer um telefonema para a usurpadora. Paulina garante que as coisas agora serão diferentes e decide curar vovó Piedade. Stephanie fica chupando o dedo. O telefone toca e Paulina atende. Paola dá um sorrisinho malévolo e anuncia que é a sósia dela na linha. Paulina ressalta o perigo que elas estão correndo nessa ligação. Carlos Daniel pergunta a Pedro se sua esposa saiu. Ele confirma que deixou e buscou Dona Paola em uma mesma esquina, causando estranhamento no patrão. Paulina se limita a dizer para Paola que sua chegada à mansão foi boa e pede para que ela não ligue mais para lá. Paola avisa que liga a hora que quiser. Carlos Daniel chega na mansão e pergunta para Paulina quem está na linha. Ela não responde e ele toma o telefone das mãos dela. Paola conta para Luciano que o marido está na linha. Stephanie tenta dar uma bronca em Piedade, mas a vovó exige ser deixada em paz. A velhota quase revela o segredo da verdade, deixando Adelina alerta. Stephanie sabe que a vovó estava se referindo ao fato dela ser adotada e garante que tem orgulho de ser quem é, diferente de Paola, que vai causar arrependimento em todos por terem deixado ela entrar naquela casa. Stephanie sai em disparada, deixando Adelina muito nervosa. Carlos Daniel nota que a chamada foi encerrada. Ele deseja saber quem era na linha. Paulina não consegue responder. Carlos Daniel quase bate na coitada e ela o chama de animal. Luciano não disfarça sua inveja do véio da lancha. Paola só deseja que o priminho um dia chegue ao mindinho de Alexandre Farina. Ela rasga elogios para o novo amante e pretende se divorciar de Carlos Daniel um dia. Enquanto isso, Carlos Daniel pede perdão para Paulina por seus ciúmes. Ela conta que era engano no telefone e sobe, alegando dor de cabeça. Adelina pede para que Piedade entenda Stephanie. A vovó lamenta não ser entendida por ninguém naquela casa, já que ninguém ali sabe o que é perder o marido e o filho e ter que se refugiar no álcool para esquecer a dor. Adelina cai no choro com o relato da vovó Piedade. Paulina se recorda das palavras de amor de Osvaldo e não entende o seu abandono. Stephanie entra no quarto de Carlos Daniel para avisá-lo que Paola deu álcool de novo para a vovó Piedade. Paulina marca uma visita do novo médico da vovó por telefone. Carlos Daniel entra em disparada no quarto da esposa e exige uma explicação sobre a atitude dela. Stephanie se vangloria da fofoca que fez. Adelina acha que Paola vai ludibriar Carlos Daniel de novo, mas a Beata acha que agora não será tão fácil assim. Paulina avisa que quem vai decidir tudo dali por diante sobre o vício de Piedade será o Dr. Ballesteros, novo médico dela. Carlos Daniel culpa a esposa pelo vício da avó. Paulina garante que está arrependida e quer corrigir seu erro. Carlos Daniel a chama de egoísta e avisa que ela nunca mais vai desrespeitá-lo. Stephanie entra no quarto batendo palmas para a valentia do irmão. Paulina pede para os dois saírem de seu quarto agora. Carlos Daniel abaixa o tom, mas Paulina sobe o tom para que os dois saiam de lá agora. Stephanie nota que ela voltou a ser a Paola de antes. Carlos Daniel puxa a irmã para fora do quarto. Lalinha se esconde para ouvir a conversa. Carlos Daniel conta que Paola chamou um novo médico para a vovó e então decide dar um voto de confiança para a esposa. Stephanie acha isso apenas um capricho da madame. Carlos Daniel sai para pedir desculpas para a esposa. De volta ao quarto dela, Carlos Daniel pede perdão pela sua grosseria, mas confia que o novo médico vai dizer a mesma coisa que o Dr. Pedrosa. Paulina pede para tentar curar a vovó sem torturá-la. Carlos Daniel lamenta por não se valorizar perante a esposa. Paulina garante que ele vale muito. Carlos Daniel abraça Paulina, emocionado. Ele pergunta se ela percebeu que, desde sua volta, os dois nunca se beijaram. Carlos Daniel avança para beijá-la. Paulina não recua, e o casal finalmente dá o seu primeiro beijo apaixonado.